Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Um prazerzão receber cada um de vocês aqui com a gente, diariamente falando sobre esporte com todos vocês. Vamos começar falando do Azulão do Mutange, o CSA que conseguiu e conquistou uma vitória importantíssima fora de casa contra o América de Natal pela Copa do Nordeste e está classificado, está aí na tela, CSA 1, América de Natal 0. E com esse resultado, o CSA se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste. Sensacional essa classificação do CSA como segundo colocado do Grupo B. É um grupo difícil, o CSA conseguiu essa classificação muito importante para o andamento dessa temporada 2025 para a equipe do Azulão do Mutange, que não é nem tanto um dos objetivos do CSA avançar muito na Copa do Nordeste. Não era, pelo menos no princípio da temporada. O principal objetivo do CSA continua sendo a Série C. O CSA precisa e quer muito o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que vem muito bem, não só na Série C do Campeonato Brasileiro, como na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. O CSA está muito bem nessa temporada. Vamos ver o gol do Azulão do Mutange, o gol que deu essa vitória fora de casa para o CSA diante do América de Natal. O gol do Thiago Marques, finalzinho do primeiro tempo, 46 do primeiro tempo, cruzamento ali que veio do Baianinho da direita, e o Thiago Marques, matador como é, centroavante clássico, que é até difícil achar no futebol brasileiro um centroavante assim, só escorou para o gol, para fazer o gol único da partida. Mais uma vez aí o Baianinho pelo lado direito, cruzando o rasteiro, e o Thiago Marques só escorando de perna esquerda, que é a sua perna dominante, fazendo o gol único, o gol da vitória do Azulão diante da equipe do América de Natal. Vamos acompanhar uma sonora que a gente tem com o técnico Igor Magalhães, acompanhando aí, analisando na realidade essa vitória do CSA diante do América. Vamos acompanhar. Foi um jogo muito consistente, né? Um jogo muito feliz daquilo que os atletas se comprometeram a fazer dentro do campo, né? Houve uma consistência na organização defensiva, muita lucidez na organização ofensiva. Tivemos várias ações de construção com vantagem para poder achar, principalmente o companheiro, que a gente se fala sempre que é o homem livre, para poder ter continuidade na jogada, né? O nível de mentalidade dos atletas foi fundamental para que isso acontecesse. Nós avançamos, era um objetivo nosso de avançar para a próxima fase, para ir para esse mata, para a gente ir um passo de cada vez condicionando aí os nossos objetivos dentro do clube. E a gente está muito feliz por tudo que vem acontecendo e vendo os atletas respondendo muito bem. Aí o técnico do CSA, Igor Magalhães, e analisando a partida, efetivamente o CSA fez um bom jogo, né? Jogando fora de casa não é fácil jogar com o América. Muita gente pode até dizer, mas o América está na Série D, é um adversário fácil de ser batido em casa. E não é, pra gente ter uma ideia, o América de Natal estava há 1 ano e 1 mês sem perder nos seus domínios, né? Sem perder em casa. E o CSA conseguiu uma vitória, como eu disse, importante. Pra gente ter uma ideia, esse mesmo América de Natal, lógico, fez jogos pelo Campeonato Potiguar, fez jogos também pela Copa do Brasil, fez jogos pela Copa do Nordeste, aí ele enfrentou adversários difíceis lá em Natal e conseguiu não perder, né? Então ele estava invicto nesse ano aí em casa, né? Estava invicto em casa nesse ano de 2025, há 1 ano e 1 mês na realidade, né? Desde de maio de 2024 que ele não perdia em casa, e essa vitória do CSA mostra como foi importante. Não foi fácil, mas o CSA fez um jogo consistente, principalmente no primeiro tempo. Com esse gol aí deu tranquilidade para o CSA administrar o segundo tempo inteiro. O Azulão foi, vamos dizer assim, meteu o pé no freio, deu aquela debreada no segundo tempo e segurou o ímpeto da equipe do América de Natal. Inclusive, já no meio do segundo tempo, o América de Natal teve um jogador expulso e aí facilitou as coisas para o CSA, que só controlou a partida e garantiu essa vitória. Com essa vitória, o CSA consegue uma cota de R$550 mil, porque avançou às quartas de final. É a premiação pelo avanço de fase. Então o CSA ganhou R$550 mil por essa vitória. Somando-se aos R$2.600.000 só pela participação na Copa do Nordeste, o CSA já somou R$3.150.000 até o momento arrecadou com essa competição. E caso o CSA avance à próxima fase, simplesmente o CSA vai conseguir mais R$770 mil para sua conta. É uma boa grana para o Azulão do Mutange. O Marcos Souza coloca aí na tela os resultados dessa última rodada da Copa do Nordeste e também a classificação final do Grupo B, que foi o grupo do CSA. O América de Natal perdeu para o CSA por 1-0, jogo esse que a gente já comentou. Juazeirense e Confiança ficaram no 0-0. Bahia venceu o Náutico por 3-1.
e o Ceará venceu fora de casa o Sampaio Corrêa por 2-1. Classificação final, o Bahia terminou na primeira colocação com 16 pontos, o CSA o segundo com 13 pontos, Ceará o terceiro também com 13, o Confiança o quarto com 11 pontos. O Náutico foi o quinto com 8, o América de Natal o sexto com 7, o Juazeirense a sétima com 7 e o Sampaio Corrêa o lanterna com apenas 2 pontos somados. 4 primeiros aí se classificaram para enfrentar as equipes do outro grupo. E aí o Marcos Souza vai colocar na tela o chaveamento para a gente acompanhar como vai ficar as quartas de final da Copa do Nordeste. Detalhe importantíssimo, é jogo único e as equipes que ficarem primeiro ou segundo do seu grupo vão jogar essa partida única em casa, que é o caso efetivamente do CSA. O CSA tá ali embaixo, vai pegar a equipe do Ferroviário do Ceará, jogo único no estádio Rei Pelé. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis e quem vencer avança à semifinal da competição. Altanos, qual vai ser a data? Ainda não tem. CBF ainda não divulgou, a gente vai aguardar. Assim que a CBF divulgar a data desse confronto, CSA e Ferroviário também o horário, aqui no estádio Repelé, a gente passa para todo mundo. Mas tá aí o chaveamento direitinho. Do lado esquerdo do chaveamento, o Vitória enfrenta o Confiança, jogo lá no Barradão, jogo único, e o CSA enfrenta o Ferroviário, jogo aqui no estádio Repelé. Essas duas equipes aí, quem vencer, avança para se enfrentar. Por exemplo, o CSA venceu o Ferroviário, vai pegar o vencedor de Vitória e Confiança. Do outro lado da chave, teremos Sport e Ceará, jogo único lá em Pernambuco. E também teremos Bahia e Fortaleza, jogo único lá em Salvador. Tá aí direitinho, todo o chaveamento. Vamos torcer para que a equipe do CSA avance, chegue à final e quem sabe seja campeão. Inédito aí. O estado de Alagoas ainda não tem título na Copa do Nordeste, seria um título inédito para o estado de Alagoas. Boa sorte ao Azulão do Mutange aí nas próximas rodadas, nas próximas fases, na realidade, da Copa do Nordeste. Quem entrou em campo também nesse final de semana, mas não se deu bem, foi o Galo da Praia. O CRB foi derrotado pela equipe do Avaí por 1-0, gol já no finalzinho do jogo e acabou saindo com uma derrota amarga. Não que seja um resultado absurdo o CRB perder fora de casa para a equipe do Avaí. É muito difícil enfrentar o Avaí lá na ressacada. Mas a direção do Galo contava com pelo menos um pontinho nesse jogo. E por muito pouco o CRB não conseguiu esse ponto, visto que o gol da derrota do CRB saiu já na reta final do jogo, 45 do segundo tempo, estava começando os acréscimos, quando o CRB tomou um gol de falta, uma falta assim muito boba que o Danielzinho fez no finalzinho do jogo, dando essa oportunidade da equipe do Avaí fazer o gol da vitória, e foi o que acabou acontecendo. Eu separei aí dois lances, né? Primeiro, o Matheus Albino mais uma vez fazendo milagre, né? O que é uma coisa constante. É rodada assim, o Matheus Albino fazendo milagre, tá aí. 2 milagres no mesmo lance. Cruzamento que veio da esquerda, o chute, e o Matheus Albino ali no cantinho fez a defesa. A bola continuou, seguiu, voltou para a entrada da área. O jogador do Avaí encheu o pé e olha o Matheus Albino de novo fazendo uma belíssima defesa. É impressionante o que vem fazendo o Matheus Albino aí nessa temporada. Aliás, desde a temporada 2024 pelo Galo, o Matheus Albino tá voando mesmo e tá aí, ia salvando o CRB, mas aí esse é o último lance, o gol da vitória do Avaí, uma jogada ensaiada, o jogador ali rolou para trás, enquanto isso o João Vitor fez o gol da vitória do Avaí, 45 do segundo tempo, que derrotazinha amarga, né? Um ponto já tava mais ou menos na conta do Galo ali e acabou tomando esse gol aí, uma jogada ensaiada. O jogador rolou um pouquinho para trás ali, o Matheus Albino chegou a tocar na bola, mas se a gente observar nessas câmeras de trás aí, dá para ver que tinha muita gente na frente dele, ele não viu a bola partindo, e isso é muito difícil para o goleiro. Quando o goleiro não vê a bola saindo do chute do atacante, é difícil fazer a defesa, e acabou que o Matheus Albino não conseguiu fazer a defesa, e o Galo acabou sendo derrotado. A gente tem uma sonora com o técnico Eduardo Barroca, analisando o desempenho do Galo na partida contra a equipe do Avaí. Vamos acompanhar. Acho que foi um jogo bom das duas equipes, acho que as duas equipes jogaram para vencer. Nossa equipe fez um primeiro tempo satisfatório. Jogar aqui é sempre difícil. Segundo tempo equilibrado, assim, a equipe do Avaí com mais ímpeto ofensivo e a gente tendo algumas oportunidades de contra-ataque. E o jogo acabou se decidindo em uma bola parada no final do jogo. A gente sai lamentando muito porque era um jogo que a gente tinha um interesse muito grande de pontuar contra um adversário que está brigando direto. Mas os jogos de Série B realmente são definidos no detalhe. Acabou que o Avaí foi muito feliz ali na falta frontal que teve. Cabe a gente agora absorver esse resultado e fazer uma preparação muito forte, fazer as correções que a gente precisa para fazer um grande jogo contra o Goiás em casa.
Tá aí o comandante do Galo, Eduardo Barroca, analisando a partida, ele fez a análise perfeita. Foi isso mesmo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito equilibrado, com chances para ambas as equipes. O segundo tempo o CRB caiu um pouquinho, e aí é o que falta pro Galo, é um banco de reserva, né? Jogadores que substituam os titulares e que mantenham minimamente o nível da equipe. O técnico Eduardo Barroca, quando olha para o banco, ele não tem jogadores no banco, pelo menos com um nível parecido com os jogadores que são titulares. Então, geralmente, no final dos jogos, o CRB sofre um pouquinho, porque quando faz as trocas, o desempenho, o nível da equipe cai um pouco. E aí o Avaí acabou se aproveitando dessa queda de rendimento do Galo no final da partida e acabou fazendo o gol da vitória. Mas ainda assim eu entendo que o CRB não merecia perder essa partida, tá? Eu acho que a partida foi muito equilibrada, eu entendo que o resultado de empate seria o resultado mais justo para esse jogo. Porém, Série B é isso. Você tem as oportunidades, não faz, seu adversário não vai vacilar, vai lá e vai fazer os gols e acabar conquistando as vitórias. E com isso o Galo acabou sendo derrotado, mas na minha opinião não foi justo. Só que aí, meu amigo, justiça no futebol não é dessa forma, o que vale é bola na rede, e o Avaí conseguiu a vitória por 1-0. Com isso, o Galo se distanciou um pouco mais do G4 da competição. O Galo, que estava na 5ª posição, perdeu 2 e ainda pode perder mais uma, porque a equipe do Vila Nova vai entrar em campo contra o Criciúma hoje à noite, e caso o Vila Nova vença o Criciúma, também vai ultrapassar o Galo vai cair para a 8ª posição. Então vamos acompanhar aí a classificação. O Goiás lidera, e aí tá tranquilo o Goiás, abriu 4 pontos na liderança da competição, com 26 pontos. Segundo é o Novo Horizontino com 22, terceiro o Cuiabá com 21, o quarto é o Coritiba com 20 pontos. O Remo é o quinto com 20, o sexto é o Avaí com 19, ultrapassou o Galo. O sétimo é o CRB agora, caiu 2 posições, com 18 pontos somados até o momento. O oitavo é a equipe da Chapecoense com 16, Vila Nova é o nono com 16, pode ultrapassar hoje o Galo caso vença, Ferroviária é o 10ª com 15, o Operário o 11º com 14, assim como o Atlético Paranaense, que é o 12º, e o Atlético Goianiense, que é o 13º. 14º é o América Mineiro com 13, 15º Volta Redonda com 10, 10 também tem o Botafogo, que é o 16º colocado, e aí abrindo a zona de rebaixamento, temos a equipe do Criciúma na 17ª posição com 9 pontos, 18º é o Amazonas com 7, o 19º é o Atlético com 6 e o 20º é a equipe do Paysandu com apenas 4 pontos somados até o momento. Próximo jogo do Galo, o técnico Eduardo Barroca já comentou, mas a gente passa direitinho a data e o horário. O CRB vai jogar contra o Goiás aqui no estádio Repelé, simplesmente o líder Goiás o Galo vai enfrentar no próximo sábado, 4 da tarde. Jogo ruim pro Galo aí, mas vamos ver, porque se o CRB consegue essa vitória, imagine animicamente como a equipe não vai ficar caso vença o líder da competição. O Goiás vem muito bem, mas a gente torce muito que o Galo consiga essa vitória, que seria fundamental na luta do Galo aí para tentar voltar ao G4 e ficar aí, quem sabe, até o final das 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e quem sabe terminar aí dentre os 4, né, para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, acesso que seria inédito. Agora vamos falar de Série D. Série D do Campeonato Brasileiro. Temos Asa e Penedense disputando essa série do Campeonato Brasileiro, que é muito complicado. Eu sempre faço questão de dizer que essa é a maior complicada de você subir da Série D para a Série C. São muitas equipes, os campos são ruins, os árbitros são ruins e são muitos mata-matas depois da fase de grupos para você conseguir o acesso. Mas o Asa vem bem na competição, perdeu 100%, né? Que vinha muito bem o Asa aí com 100% de aproveitamento na competição, acabou perdendo porque empatou, mas ainda está muito bem, tranquilo aí na liderança. Quem não vem bem é o Penedense, pelo menos não perdeu nessa rodada, conseguiu mais um empate, mas a equipe ainda não venceu e está lá amargando a lanterna do grupo A4. Vamos ver os resultados e também a classificação do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Asa empatou com a equipe do União em 2-2. Detalhe que o Asa estava perdendo por 2-1 e fez o gol de empate nos acréscimos, mantendo a invencibilidade da equipe arapiraquense. O Penedense teve um bom empate. Se empatar com o Jequié fora de casa em 0-0 é um bom empate. O problema é que o Penedense não venceu ainda na competição. Esse é o terceiro empate do Penedense, tem 3 pontos só. É complicado, né? O Penedense vai ter que vencer boa parte dos jogos até o final agora. Se quiser se classificar, tá muito difícil, mas ainda tem uma luzinha no fim do túnel para a equipe ribeirinha. O Sergipe goleou o Barcelona por 4-1 em casa e um jogo que aconteceria nesse final de semana foi adiado, que seria o jogo entre Juazeirense e Lagarto, porque a Juazeirense jogou nesse final de semana pela Copa do Nordeste, a última rodada. Então esse jogo aí vai acontecer na próxima quarta, 19 horas, e aí a gente vai ter aí toda a tabela efetivamente com as posições que a equipe vai ocupar após o final dessa rodada. O Asa lidera com 20 pontos, segundo é o Sergipe com 14, terceiro o Jequié da Bahia também com 14, o Lagarto é o quarto com 11 pontos. Essas equipes estariam classificadas caso essa fosse a última rodada.
o quinto é a equipe da Juazeirense com 11, o sexto é a equipe do União com 6 pontos, o sétimo é o Barcelona com 4 e o oitavo é a equipe do Penedense na lanterna da competição com apenas 3 pontos somados. Até o momento tá ruim a equipe do Penedense, a gente deseja sorte aí para o Asa e para o Penedense na continuidade aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!